Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor para o nosso estudo desta noite. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos de 4 a 17. Gênesis, capítulo 2, versículos de 4 a 17. Diz a palavra do Senhor: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilar, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Meus irmãos, não há dúvida entre nós de que este texto e este livro de Gênesis também foi escrito por Moisés centenas de anos após os acontecimentos da criação, e foram escritos para o povo de Israel, que na ocasião encontrava-se em peregrinação ao deserto rumo à terra prometida. Os irmãos conhecem o contexto histórico dessas narrativas, como que o povo de Deus, o povo de Israel, foi parar no Egito, ali serviu como escravo durante centenas de anos, até que Deus atentou-se para o seu povo e de forma milagrosa, providencial, o retirou da escravidão egípcia para guiá-lo rumo a uma terra, a terra prometida. Mas sabemos que por conta da rebeldia, da dureza de coração do povo, um trajeto que era para ser feito em pouco mais de 30 dias, é este o tempo, irmãos, que levaria para o povo sair do Egito, como saiu de fato do Egito, e chegar à terra de Canaã, seria em média 30 dias ou pouco mais. Mas por conta da obediência, o povo passou 40 anos para poder chegar a essa terra prometida. E em meio à peregrinação, aquele povo enfrentou muitos desafios, muitos obstáculos, coração, muitas ocasiões endurecidos, muitas vezes lamentavam, murmuravam contra Deus, reclamavam, outras vezes desejavam voltar para o Egito. E era imprescindível que no decorrer desta caminhada o povo pudesse ter uma visão correta sobre Deus, sobre si mesmos. E nisto então Moisés escreve o livro de Gênesis para este povo. E nessa peregrinação, o povo então é chamado a contemplar o agir soberano de Deus em sua história, desde a formação dele como
povo escolhido do Senhor, como Israel de Deus, até a redenção em Cristo Jesus, que apontava para Cristo Jesus, mas que foi exemplificada para eles por meio da libertação do Egito. Eles também precisavam aprender a importância de viver na dependência de Deus, na obediência ao Senhor, por meio das quais eles seriam abençoados nessa jornada. Por isso há textos, não em Gênesis, mas em outros locais do Pentateuco, em que trazem um parecer das bênçãos e das maldições. Bênção para a obediência, maldições para as desobediências. Então sim, o povo precisava contemplar o agir soberano de Deus na sua história, desde a sua formação, desde a criação de todas as coisas, desde a criação do próprio homem, para que eles pudessem de fato olhar para o Senhor como Deus soberano que os havia tirado de forma milagrosa daquela escravidão egípcia e que os conduziria de forma gloriosa à terra prometida. E com isto em mente, antes de adentrarmos ainda mais nesse texto, precisamos relembrar alguns fatos que já se passaram aqui no livro de Gênesis. Já nos versículos iniciais de Gênesis, os nossos olhos eles são descortinados para a verdade inequívoca de que Deus criou todas as coisas do nada. É assim que inicia o livro de Gênesis, nos versículos de 1 a 2, dizendo que Deus criou todas as coisas e que nada havia no princípio. Isso é importante, irmãos, porque nós sabemos das teorias humanas, filosóficas dos nossos dias, que buscam desmentir a palavra de Deus a partir dos relatos da criação, criando teorias humanas para explicar algo que foi feito de forma sobrenatural pelo nosso Deus. Então, de fato, o povo de Israel precisava olhar para Deus como o Criador de todas as coisas, e que fazia isto unicamente pelo seu poder, pois nada de fato existia antes de Deus iniciar a sua criação. Mas os versículos seguintes, de 3 a 30, se os irmãos se atentarem, estão os detalhes, passo a passo, da criação de Deus. O Senhor vai criando, passo a passo, todas as coisas, e no término de cada dia, Ele vai conceituando a sua criação, como que dizendo que aquilo que Ele criou naquele dia era bom. No entanto, quando Ele conclui toda a sua obra, com a criação do homem, Ele olha como que olhando para tudo quanto Ele criou, inclusive o homem, a sua imagem e semelhança, Ele agora diz que não apenas é bom, mas é muito bom. Tudo quanto Deus criou é muito bom. E aqui eu já abro então um parênteses, meus irmãos, para dizer que de fato tudo quanto vem do Senhor é bom, que o que há de ruim neste mundo não vem do Senhor, vem do pecado, vem do diabo, porque o próprio Deus diz na sua palavra que tudo quanto Ele criou é muito bom. Mas tendo relatado os trâmites da criação no capítulo 1, passo a passo da criação, culminando na criação do homem, o capítulo 2 inicia com a sentença de que, de fato, a obra da criação de Deus estava completa. Capítulo 2, versículo 1, vai nos ensinar que, tendo o Senhor Deus consumado a sua obra da criação, e isto no 6º dia, no 7º dia, descansou da sua criação, e nós sabemos que Deus não estava cansado. Apenas está mostrando que está completa a sua criação, que Ele encerrou a sua obra criadora e que agora Ele seria o Deus não mais criador, porque tudo já estava criado, mas agora o Deus sustentador. Mas também ali, nos versículos 2 e 3 do capítulo 2, Deus estabelece para nós, para toda a criação, mas em especial para nós, seres humanos, o princípio do descanso.
Deus não estava cansado. Ele queria mostrar que ele concluiu a sua obra e que agora ele iria sustentá-la, mas também transmitir para nós, pecadores, criados à imagem e semelhança de Deus, inicialmente sem pecados, é evidente, mas que agora nós precisaríamos de um descanso para repor as energias, humanamente falando. Então, irmãos, tendo como contexto, como pano de fundo esses relatos da criação, tendo como pano de fundo o objetivo, ou o povo para quem este livro de Gênesis foi escrito, para o povo de Israel que peregrinava no deserto, que precisava ter uma visão correta sobre a soberania de Deus, sobre o ser de Deus, sobre o poder de Deus que os guiaria de fato como prometido até a terra de Canaã. Com esse quadro maior em mente, o texto vai chamar a nossa atenção para alguns detalhes que estão presentes na formação do homem, ou, em outras palavras, na criação do homem. Por isso, nós vamos, meus irmãos, meditar a partir desse texto, e nós vamos acompanhar o texto ao decorrer da exposição. Então, os irmãos deixem a Bíblia aberta, que nós vamos lê-lo ao decorrer da exposição, e a partir desse texto vamos observar que o homem foi criado, que o homem foi formado por Deus e chamado por Ele para viver em independência e obediência a Ele. O homem foi criado por Deus e chamado para viver em independência e obediência a Ele. E o texto vai nos apresentar, então, 3 fatos a respeito deste homem que foi criado e chamado para viver em independência e obediência a Deus. Acompanhe comigo lá no texto, deixe sua Bíblia aberta. O primeiro fato a respeito da criação do homem é que o homem foi criado para ser o clímax da criação de Deus. Ou, em outras palavras, o ponto culminante da criação de Deus, o ponto mais importante da criação do Senhor, foi o homem. Isso está nos versículos de 4 a 7, observem comigo. Inicialmente, no versículo 4, vemos que o texto aponta para Deus como o Criador de todas as coisas. Mais uma vez, o texto vai fazer, na verdade, agora um resumo dos relatos, ou do relato da criação que está no capítulo 2, no capítulo 1, de forma resumida, traz isso novamente no capítulo 2, mas agora com uma ênfase sobre o homem, como o ponto culminante, ou como o clímax da criação de Deus. Mas antes de mostrar isso, o texto inicia apontando para Deus como o Criador de todas as coisas. Moisés não quer que haja dúvida na mente dos seus ouvintes. Moisés quer de fato chamar a atenção dos israelitas para Deus. Por isso ele diz: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Ele vai apresentar em seguida alguns relatos da criação, mas inicialmente chama a atenção do povo para dizer: este é o princípio dos céus e da terra quando foram criados, quando Deus os criou. Irmãos, então, se Deus de fato criou de fato e de verdade todas as coisas, os céus e a terra, então eles precisariam crer que aquele lugar da terra prometida, da terra de Canaã, para a qual Moisés estava guiando-os por orientação divina, de fato o Senhor daria a eles como povo seu. Então Deus não estava fazendo uma promessa que não pudesse cumprir. Na verdade, tudo quanto Ele promete, Ele cumpre. Mas o povo de Israel precisava se agarrar a este Deus que criou os céus e a terra e que é poderoso o suficiente para conduzi-los até o local da promessa.
Meus irmãos, sabemos que a caminhada dos israelitas foi marcada por muitas incredulidades. E que em momentos de incredulidades, nada melhor do que olhar para Deus, olhar para os relatos da criação, a gênese dos céus e da terra quando foram criadas, e contemplar o nosso Deus soberano como aquele que criou todas as coisas. Porque é este Deus que nos sustenta, é este Deus que alimenta a nossa fé, é este Deus que é poderoso para cumprir as suas promessas em nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Mas observe em seguida que o texto relata a intervenção direta de Deus na criação antes de o homem ser criado. Nós observamos na leitura do capítulo 1, logo um pouco atrás, o passo a passo da criação. Mas havendo Deus criado as coisas, todas as coisas, com exceção ainda, e criado também o homem, mas antes da criação do homem, Deus já sustentava, Deus já intervinha diretamente na sua criação, sustentando-a providencialmente. Por isso o versículo 5 diz: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda não havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Este versículo mostra para nós a intervenção direta de Deus em sustentar a sua criação, como Ele tem feito inclusive até hoje. Mas antes de o homem ser criado, não havia o homem ainda para lavrar a terra, para lavrar o solo, mas nem por isso a sua criação ficou à mercê do caos, porque o próprio Deus fazia com que subisse uma neblina da terra e regasse toda a superfície do solo. O Deus que cuidou da sua criação também é o mesmo Deus que cuidaria daqueles israelitas em meio à sua peregrinação. E sabemos perfeitamente, irmãos, como que Deus providencialmente cuidou daquele povo, dando-lhes água, dando-lhes do maná, dando-lhe, meus queridos irmãos, tudo quanto eles de fato necessitavam. O povo peregrinou pelo deserto durante 40 anos, e os seus calçados não se acabavam. O Deus que cuida da sua criação é o Deus que cuida de nós. E Moisés quer mostrar isso para os israelitas naquele momento, que o Deus que cuidou da sua criação antes mesmo do homem ser formado é o mesmo Deus que cuidaria deles durante o percurso até a terra prometida. E eles deveriam se apegar a este Deus, confiar nele, depender dele e obedecer a ele. Mas veja que o versículo 7 traz para nós detalhes da criação do homem, que nos faz justamente pensar neste ser como o clímax da criação do Senhor. Diz o versículo 7: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja os passos na criação do homem. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. As demais coisas Deus falou e elas passaram a existir. O homem, de forma especial, Deus formou usando uma linguagem humana com as suas próprias mãos. O Senhor o formou do pó da terra. O Senhor lhe deu esse formato que nós temos. E tendo feito isso, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e diz o texto, ele passou a ser uma alma ou alma vivente. Meus irmãos, esses detalhes da formação do homem, somado a outros que não estão neste versículo em específico, mas que está lá no versículo 26 do capítulo 1, que Deus o formou à sua imagem, à sua semelhança. Isto aponta para o homem como sendo o ponto mais importante da criação de Deus.
Sim, tudo é importante para o Senhor, se não fosse Ele não haveria criado. Os animais, a criação inanimada, tudo é importante, mas aos olhos de Deus, o homem é a coroa da sua criação. Por isso, após ter criado as demais coisas, Ele encerra o processo criador com nós, como homem, meus irmãos, para coroar a sua criação. E após ter formado o homem, então Deus diz que Ele viu que tudo quanto fizera, agora não era apenas bom, era muito bom. Essa expressão muito bom, ela se refere, penso eu, primariamente a toda a criação. Deus está conceituando toda a criação como muito bom. E entre este muito bom está lá o homem, criado pelas mãos do próprio Deus, tendo o fôlego de vida vindo diretamente de Deus, diferentemente dos animais, que Deus apenas os criou e já foram criados com vida, mas ao homem Deus fez de forma tão especial que Ele mesmo soprou nas suas narinas e ele passou a ter vida. Passou a ser alma vivente, mostra-nos a vida humana como uma dádiva do Criador. Então, meus queridos irmãos, é extremamente importante que entendamos esses detalhes da criação do homem, que entendamos que nós fomos criados para ser o clímax da criação de Deus, e que embora o pecado tenha, de certa forma, obstruído temporariamente esse propósito, ele está sendo restaurado em Cristo Jesus. Então nós, como redimidos do Senhor, somos o clímax da criação de Deus redimida em Cristo Jesus hoje. Os israelitas, que passaram centenas de anos lá no Egito, beberam do paganismo egípcio, inclusive sobre criação, ouviram sobre outros deuses, mas nesse momento Moisés quer que eles olhem apenas para o Senhor, Criador dos céus e da terra, doador da vida, que iria conduzi-los até a terra prometida. Nós também precisamos, nos nossos momentos de lutas, irmãos, nos nossos momentos de dificuldades, nos nossos momentos de aflições, e até mesmo posso dizer nos nossos momentos de dúvidas e incredulidades, olhar para Deus como esse ser soberano, criador de todas as coisas, mas sem querer ser adepto dessas filosofias, dessas psicologias dos nossos dias, que colocar o homem no centro de todas as coisas, sem aderir a este movimento, mas precisamos olhar para a verdade bíblica e perceber que nós fomos criados para ser o clímax da criação de Deus. E tendo o pecado atingido de cheio os nossos corações, Cristo veio para nos dignificar novamente, como sendo o mais importante da criação do Senhor. Mas o segundo fato, a respeito do homem, que foi criado por Deus e chamado para viver em dependência e obediência a Ele, é o seguinte: o homem foi criado para viver na dependência de Deus. Ele foi criado para ser o clímax da criação de Deus, e embora o pecado tenha vindo e atingido esse propósito divino, mas em Cristo ele está sendo refeito. Então em Cristo nós estamos novamente, meus irmãos, podemos novamente nos ver como o clímax da revelação do Senhor. Em Cristo nós somos novamente dignificados como a parte mais importante da criação de Deus, e por isso podemos também observar que o homem foi criado para viver na dependência de Deus, versículos de 8 a 14. E observe que o versículo 8 nos mostra que o homem foi posto num ambiente propício para a adoração a Deus. Sim, irmãos, o homem foi colocado em um ambiente
propício para adorar, para cultuar, provido das suas necessidades espirituais, materiais, emocionais, psicológicas. O homem tinha tudo quanto ele precisava para viver na dependência do Senhor. E, em especial, no versículo 8, vai nos mostrar que o ambiente que ele estava era um ambiente propício para isso. Veja aí. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Sim, meus irmãos, tendo Deus criado do pó da terra, tendo Deus soprado nas suas narinas, tendo Deus lhe dado o fôlego de vida, o Senhor o colocou num ambiente agradável, um ambiente que o homem poderia viver deleitosamente na presença de Deus, na dependência dele, sem nenhuma necessidade das atrações do pecado pelo qual ele caiu mais à frente no capítulo 3. E este ambiente, ele era tão propício para a adoração a Deus, que lá no capítulo 3, já no relato pós-queda, no versículo 8, ou pelo versículo 8, nós podemos perceber que Deus vinha diariamente, no finalzinho da tarde, até o jardim do Éden para ter um relacionamento, para ter comunhão com o homem, para se colocar como objeto da sua adoração, do seu culto, da sua celebração. Então, meus irmãos, Deus de fato nos criou para viver na dependência dele. E desde o Éden, ele nos coloca num ambiente propício para que isto seja feito. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, no paraíso de Deus, para que pudessem ali viver intensamente em adoração ao Senhor. Mas nós sabemos a forma trágica do caminho que o homem pegou. Como que o homem entrou na contramão deste ambiente e mergulhou num ambiente amargo, onde passou a prevalecer o pecado. Mas o fato que quero destacar aqui é que desde o início Deus nos chama para adoração e Ele nos dá aquilo que é necessário, propício para o adorarmos. Adão e Eva cometeram pecado, mas por causa deste seu coração, que embora criado num estado perfeito, porque Deus disse que foi muito bom, mas criado na possibilidade de pecar e de fato pecaram. Trocaram o paraíso de Deus pelo ambiente tenebroso do pecado. A vida no jardim do Éden, irmãos, representa a vida no paraíso, lá no Oriente. Mas quando o homem pecou, relatos do capítulo 3 vão mostrar que ele foi expulso deste jardim, deste paraíso do Éden. Ele passou a viver fora do Éden. E sabemos como que a vida fora do Éden é diferente da vida no jardim do Éden. Então Deus criou o homem e o colocou no momento propício, no lugar propício, no lugar adequado para viverem no paraíso. Agora pensem, irmãos, no povo de Israel. O povo de Israel, a partir de Adão e Eva, assim como nós, nascemos fora do jardim, fora do paraíso de Deus. Mas Deus havia tirado aquele homem, aquela nação de Israel lá do Egito, e havia prometido para eles, de certa forma, um paraíso. Que paraíso é esse? A terra prometida, a terra de Canaã, deveria ser visto pelos israelitas como o paraíso de Deus, embora saibamos que lá
haveria também pecadores e pecado. Mas eles tinham que olhar para lá, como sendo um paraíso para o qual Deus estava lhes levando, no sentido de que lá era a terra prometida, a habitação para o povo de Deus. Então, quando eles olhassem esse relato de Moisés sobre a criação, mostrando que Deus criou o homem de forma perfeita, que Deus colocou o homem no jardim do Éden, no paraíso de Deus, para viver em obediência a Ele, em dependência a Ele, mas que este homem se rebelou, caiu em pecado, mas que agora Deus havia prometido para os israelitas: eu vou levar vocês para a terra prometida, para que vocês possam estar num ambiente propício para me adorarem corretamente. Olhem para nós, irmãos, olhemos para nós. Nós estávamos fora deste paraíso de Deus. Ainda assim estamos em um mundo marcado pelo pecado, mas já podemos contemplar o paraíso de Deus. Podemos sim dizer, irmãos, que de certa forma já vivemos o paraíso do Senhor, pois já vivemos no gozo da vida eterna em Cristo Jesus. Então alegremos o nosso coração e saibamos que Deus está nos levando para o novo jardim do Éden, a Jerusalém celestial, a cidade santa, onde viveremos em constante e eterna adoração ao Senhor. Mas veja ainda, que Deus também proveu meios necessários para que o homem vivesse em sua presença, em sua dependência. Não apenas o ambiente, mas todos os meios necessários para que o homem pudesse viver na dependência do Senhor, lhe foi dado. Veja o versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, também a árvore da vida no meio do jardim do Éden e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu chamo a atenção dos irmãos para a forma com que Deus está chamando este homem para usufruir dos benefícios da criação e viver na dependência dele. Tendo criado o homem, tendo plantado o jardim do Éden, tendo colocado o homem nesse jardim do Éden, no paraíso de Deus, então agora o Senhor faz brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Tudo quanto essas árvores, meus irmãos, tudo quanto o homem precisava estava ali. Árvores boas para alimento, estava ali. Era só ele se colocar constantemente na dependência do Senhor, usufruindo dos benefícios da criação de Deus para eles. No entanto, meus irmãos, sabemos a forma trágica como essa história se encaminhou. A mulher, de forma como um meio de mostrar a sua independência de Deus, e também o homem achou árvores que aos seus olhos eram mais agradáveis à vista do que todas aquelas que Deus havia colocado diante de si. Meus irmãos, como nós somos enganados às vezes em pensar que aquilo que o pecado oferece é de fato mais agradável do que aquilo que Deus nos dá. Eva pensou, lá no versículo 6 do capítulo 3, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, mas Deus já havia dado a ela, Deus já havia dito para ela, para Adão e Eva: olha, a criação está ao dispor de vocês, vejam a vastidão de árvores, todas com frutos bons para o alimento de vocês. Mas veja como que o homem foi enganado em pensar que aquilo que o pecado tinha para dar era um alimento mais saudável do que aquilo que Deus já havia dado. Pois o versículo 6 lá de 3 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Mas calma aí, Deus não já havia dito que ela tinha tudo quanto era bom para o alimento?
E diz ainda o versículo 6 que ela viu que a árvore era agradável aos olhos. Mas vamos ao versículo 9 do capítulo 2, o texto diz que Deus colocou diante de Adão e Eva um vasto paraíso, e nele havia árvore, toda sorte, não é só uma árvore, diz a Bíblia, toda sorte de árvores agradáveis à vista ou aos olhos. E também a árvore da vida no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Então ela tinha tudo, o homem e a mulher tinham tudo quanto precisavam para viver na dependência da presença de Deus. Mas eles acharam que o pecado tinha algo mais agradável para lhes oferecer do que o próprio Deus. Irmãos, como o pecado é enganoso. Ele coloca coisas nas nossas vistas que podem parecer mais agradáveis do que aquilo que Deus tem colocado diante dos nossos olhos. Ele coloca coisas diante de nós que podem parecer melhor para nossas vidas, mas que na verdade é mortífero. Ele coloca diante de nós uma possibilidade de conhecimento, mas que na verdade nos leva ao fracasso. Deus criou o homem e Deus proveu tudo quanto ele precisava para viver em dependência dele, na presença dele. Mas o homem trilhou o caminho da contramão. E nessa contramão, toda a raça humana pegou uma carona. Mas que hoje, redimidos em Cristo Jesus, olhando os exemplos do passado, possamos viver alegremente na dependência da presença do Senhor, nosso Deus, e dos seus cuidados. Mas seguindo aí os versículos de 10 a 14, mostram que Deus proveu meios para que o homem lavrasse a terra e retivesse dela o seu sustento material. Então perceba, irmãos, o relato. Deus lhe colocou num ambiente propício para adorá-lo, lá no Jardim do Éden. Deus lhe proveu todos os meios necessários para viver na presença dele. Ele tinha uma árvores boas à vista, ele tinha os bons alimentos, ele tinha uma árvore da vida no jardim. Então eles não tinham necessidade de sair fora desse jardim. Agora os versículos seguintes nos mostram que Deus proveu todos os meios para que o homem lavrasse a terra lá no Jardim do Éden mesmo e que retivesse dela o seu sustento. Em outras palavras, Deus proveu todas as necessidades materiais do homem na sua criação. Vejam os versículos 10 a 14, que dizem: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é Eufrates. Nós vimos que inicialmente, quando não havia ainda o homem para regar a terra, para trabalhar o solo, Deus provia isso de forma miraculosa. Mas agora, já com a criação do homem, Deus provê meios para que o homem possa trabalhar a terra, possa tirar dela o seu sustento, rios que vão regar a terra, ouro, lugares onde há ouro. Então, irmãos, o homem, com tudo isso aqui, Deus está querendo apenas nos mostrar o princípio que o homem tinha tudo o que ele precisava, materialmente falando, para não querer sair da presença do Senhor. Tudo o que ele tinha era apenas que viver na dependência de Deus. Isto aqui, pense naquele povo do deserto. Pense nas dificuldades que aquele povo enfrentou.
Pense em quantas vezes eles clamaram a Moisés por água, por alimento. Agora pense, meus irmãos, no deserto que eles se encontravam naquele momento, ouvir relatos como este, para mostrar que Deus cuida do seu povo, que Deus supre as necessidades do seu povo, que Deus faz o impossível tornar-se possível, que era Deus que estava caminhando com ele, queria suprir as necessidades daquele povo no decorrer dessa caminhada, dessa peregrinação rumo à terra prometida. Isso é um chamado para que eles pudessem aprender a viver na dependência de Deus, inclusive nas suas vidas materiais. Claro que isso se aplica também a nós que somos chamados e desafiados a viver na dependência de Deus. Irmãos, nós nos desgastamos, nós nos esgotamos muitas vezes por pensar que o nosso sustento material depende de nós, quando na verdade depende de Deus. E é claro que eu não estou dizendo com isso para, então, pare de trabalhar. Não estou dizendo, porque aí Paulo disse que você não quiser trabalhar, passe fome. Mas eu estou dizendo que primariamente precisamos viver, nos colocar na dependência de Deus antes de querer se colocar na nossa própria. Mas por fim, observe o terceiro fato que esse texto nos mostra sobre este homem que foi criado por Deus. É que ele foi criado para viver em obediência a Deus. Clímax da criação para viver na dependência de Deus, para viver na obediência a Deus, versículos de 15 a 17. E primeiramente, observe que o versículo 15, no versículo 15, que Deus colocou o homem como despenseiro ou como mordomo da sua criação. Veja, irmãos, como o homem é o clímax da criação de Deus de fato. Deus criou todas as coisas e depois vem e cria o homem e agora diz, olha, cuida da criação, zela por ela. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar a terra. Veja que agora faz sentido as narrativas desses rios que a gente se pergunta, o que significa? Por que está aí o relato desses rios? Porque o homem precisava agora trabalhar a terra, precisava cultivar ela. E para isso ele precisava de água. Então os rios passavam para que o homem pudesse ter o necessário para cultivar e guardar a terra. Meus irmãos, nós sabemos que este propósito de Deus para nós continua. O homem ainda é e continuará sendo o mordomo da criação do Senhor. Adão e Eva foram responsáveis pelo jardim do Éden e fracassaram. Fracassaram por causa do pecado. Nós somos responsáveis pela criação de Deus e fracassamos também por causa do pecado. Porque por vezes aquilo que é para cultivarmos, aquilo que é para guardarmos, estamos destruindo. É por isso que a criação também geme, meus irmãos. E muitas vezes geme por causa das nossas irresponsabilidades em sermos bons mordomos da criação de Deus. Você e eu, redimidos hoje em Cristo, precisamos resgatar este princípio, este propósito de Deus para nós, em cuidarmos da criação do Senhor. Mas é tão desafiador falar sobre este princípio em nossos dias, até mesmo no nosso meio cristão. Será se estamos cuidando da criação? Será se somos bons mordomos, bons despenseiros da criação de Deus? Não precisamos ir muito longe. Vamos avaliar como estamos desenvolvendo este princípio dentro do nosso próprio lar. Como que nós estamos criando, ou melhor dizendo, cuidando da criação de Deus a partir do nosso próprio contexto familiar. O pecado impediu Adão e Eva
de cumprirem cabalmente este propósito, assim como também nos impede hoje. No entanto, em Cristo, nós somos chamados e somos colocados sobre a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus criou, inclusive de nós mesmos. Nós somos responsáveis pela natureza, pelos rios, pela limpeza da nossa cidade, pela limpeza das nossas ruas e tantas outras coisas. Mas veja que o versículo 16 relata uma ordem direta de Deus ao homem, a qual requeria a obediência irrestrita. Não poderia haver barganha, não poderia haver exceção a esta ordem. Deus criou, Deus proveu todas as coisas, e agora este Deus lhe dá ordens que precisam ser cumpridas. Veja o versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Nós já vimos lá como que eram essas árvores, no versículo 9. Toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Podem comer, Adão e Eva. Não tem restrições, comam abundantemente. Mas, versículo 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Havia uma restrição. Havia uma restrição no que diz respeito a comer de todas as árvores. A árvore do bem e do mal não poderiam comer. A árvore que os conduziria à desobediência não poderiam comer. E não adianta querermos especular que árvore era esta, que fruto era este, porque não é o propósito do texto. O texto quer apenas mostrar o ato deliberativo pelo qual Adão e Eva desobedeceram a ordem que está no versículo 16. O Senhor continua chamando o seu povo à obediência. O Senhor continua trazendo imperativos para o seu povo que requerem obediência irrestrita. Agora pense no povo de Israel no deserto, 40 anos peregrinando, tentados à desobediência, algumas vezes resistindo, outras fracassando, como foi no caso daquele bezerro de ouro que, na demora de Moisés, segundo aos seus olhos, de descer do monte, eles constroem aquele bezerro de ouro e começam a adorar, quando Deus já havia dito que não poderiam adorar outros deuses. Pensem, irmãos, quantas ordens este povo recebeu do Senhor por intermédio de Moisés, naquela peregrinação, algumas cumpridas, outras resistidas, outras feitas em meio às lutas. Como é importante que eles elevassem os seus olhos lá para a criação, lá no Gênesis, e percebessem que desde o início foi assim. Deus sempre requereu obediência do seu povo. Deus os criou para viver em obediência. Isso deveria levá-los a pensar o seguinte, que Deus os redimiu, Deus os chamou da terra do Egito, da escravidão, para que eles pudessem também viver em obediência a Ele. E que esta obediência requeria uma atitude de coração, para que se pudesse ser feita de forma irrestrita. Mas também, como é importante que eles pensassem no perigo da desobediência, nas ordens expressas, tanto positivamente quanto negativamente, da árvore do conhecimento da vida, do bem e do mal, não comam. Então, é como se Deus estivesse dizendo, obedeçam e não desobedeçam. E aí, o final do versículo 17... mostra a razão pela qual essa obediência deveria ser feita. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos o significado da expressão morrerás já, irmãos. Morreram fisicamente,
morreram espiritualmente, irmãos, e foram assim separados de Deus. Isso nos mostra que toda desobediência tem as suas consequências. E o povo de Israel, lá naquela peregrinação do deserto, precisava entender isso. E a melhor forma que Moisés encontrou de mostrar isso para eles é chamando para o relato da criação e mostrando: Deus deu uma ordem a Adão e Eva que não deveria ser desobedecida. Porém, se eles desobedecessem, haveria consequências. E aí, quando nós vamos lá para o capítulo 3, as consequências se tornam reais na vida deles. Moisés estaria como que dizendo: vocês foram chamados por Deus. Vocês foram tirados por Deus da terra de escravidão, mas Deus agora requer a obediência de vocês, então não desobedeçam, porque certamente haverá consequências. Meus irmãos, Cristo nos chamou da escravidão do pecado. Temos abundantes imperativos da palavra de Deus. Temos, meus queridos irmãos, chamados à obediência na palavra de Deus por meio de Cristo para nós. E nós precisamos entender que se desobedecermos, haverá consequências para as nossas vidas. É claro que o sacrifício de Cristo foi e é suficiente para perdoar os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Mas saiba de uma coisa: se você desobedecer a Deus, em Cristo Jesus já há perdão para você. Mas, via de regra, as consequências do pecado vai ficar na sua vida. E nós temos inúmeros casos, certamente os irmãos conhecem, de crentes que caíram em pecados, que foram perdoados, redimidos, mas que ainda hoje bebem das amargas consequências do pecado. O relato da criação do homem, o pedido de obediência que não foi cumprido nos mostra que há consequências quando não cumprimos as ordens do Senhor. Sendo assim, meus queridos irmãos, diante do texto que estudamos nesta noite, certamente Moisés está chamando a atenção dos israelitas que peregrinavam no deserto para olharem para Deus como seu Criador, para encorajá-los a viver na dependência e na obediência de Deus, sabendo que haveria consequências caso isso não fosse feito. Portanto, embora o desenrolar da história nos mostre que o homem falhou em ser modelo de obediência, em seu tempo sabemos que Jesus Cristo se tornou o nosso modelo perfeito de obediência ao Pai. Sendo obediente até a morte de cruz, por meio da qual o pecador foi redimido do seu estado de rebeldia, foi qualificado para viver em obediência a Deus novamente. E diante disto, eu queria concluir destacando algumas aplicações. Primeira, não tenhamos dúvidas de que somos a parte mais importante da criação de Deus. Mas, digo, isso deve despertar em nós, principalmente nós hoje redimidos por Cristo Jesus, ao constante desejo de vivermos para a glória de Deus. Meus irmãos, nós fomos criados como clínicas da criação de Deus e com o propósito maior de vivermos para a glória de Deus. Deus nos criou sim para, como sermos mordomos da sua criação, sim. Para lavrar o solo, para cultivar, guardar a terra, sim. Mas acima de tudo, Deus nos criou para o louvor da sua glória, ou para vivermos eternamente para a glória do seu nome. Adão e Eva fracassaram. Nós pegamos carona nesse bonde. Mas em Cristo nós somos redimidos. E somos novamente chamados e qualificados a viver para a glória de Deus. De que maneira você pode glorificar o Senhor na sua vida? Vivendo na dependência dEle, conforme nós vimos aqui.
vivendo na obediência a Ele, conforme nós vimos nesse texto, sendo bom mordomo da criação dEle, cuidando da sua espiritualidade, cuidando da sua santidade. Sim, irmãos, há inúmeras formas pelas quais nós podemos desenvolver essa vida que glorifica a Deus. Mas a pergunta para você nesta noite é: você acredita que a sua vida tem glorificado ao Senhor? As suas palavras glorificam a Deus? Suas ações, seu comportamento no trabalho, em casa, na escola, na sociedade, os seus momentos de lazer são para a glória de Deus? Porque quando nós vamos lá para o Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz: quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Você tem glorificado ao Senhor? O seu estilo de vida tem glorificado a Deus? Os seus lábios são para o louvor da glória de Deus? Segunda aplicação. Sendo que o pecado entrou no mundo mediante o desejo de independência do homem com relação a Deus, em Cristo Jesus somos chamados a viver em prazerosa dependência dEle, como um meio de demonstrar a nossa submissão a Ele. Entenda, o pecado entrou no mundo por causa de um desejo que nasceu no coração da criação, de querer ser independente de Deus. O diabo ofereceu para Eva, e posteriormente, quando isso foi levado ao seu marido por meio dela, o desejo de viver de forma independente, de não depender mais de Deus, dos cuidados de Deus. Por isso que a serpente disse: olha, esta árvore é agradável, veja como ela é boa, veja como ela é boa para o seu alimento, então você não precisa mais daquilo ali, aqui tem. Então veja como essa árvore ela pode te prover conhecimento, a tal ponto que pode ser igual a Deus. Meus irmãos, tudo isto mostra que houve um desejo que nasceu no coração de Eva, que foi implantado pelas tentações do pecado, de não mais querer viver na presença deste Deus, na dependência deste Deus. Este é o retrato de muitos de nós em muitas e muitas vezes. Quantas vezes as nossas ações mostram um sentimento de independência? Pense ainda lá na Torre de Babel, quando queriam construir aquela torre que sim ali mostra várias ações humanas que contrariam a vontade de Deus, mas também mostra um sentimento de independência. Mas em Cristo Jesus, Deus nos chama da nossa vida de pecado, Deus nos redime, Deus nos salva e Deus implanta no nosso coração o desejo prazeroso de viver na dependência do Senhor novamente. É por isso que a minha vida tem que estar debaixo da autoridade de Cristo. É por isso que as nossas vidas precisam estar diante da presença de Deus, na dependência dEle, não apenas como nosso Criador, mas agora como nosso Redentor em Cristo Jesus. Você tem vivido na dependência do Senhor? Há muitas formas de você fazer isso. Os seus planos são colocados diante de Deus. Seus objetivos de vida, suas metas para o futuro são colocadas diante de Deus. A sua vida familiar é colocado diante de Deus, o seu casamento é colocado diante de Deus, o seu futuro está diante de Deus em oração. Terceira e última aplicação. Já, meus irmãos, que em Adão e Eva, toda a raça humana falhou em obedecer a Deus. Jesus Cristo redimiu e capacita os seus eleitos para viverem em obediência a Ele. Aquele povo no deserto deveria olhar para o exemplo de Adão e Eva e verem como que eles fracassaram em obedecer ao Senhor. Mas isso deveria não levá-los à obediência, mas sim à obediência, pois eles foram chamados para a obediência. Em Cristo,
Deus nos capacita a viver em obediência a Deus, embora essa obediência não seja feita de forma perfeita, porque ainda somos pecadores. Mas essa obediência é feita em meio a muitas lutas contra o pecado que buscam nos afastar da presença de Deus. Meus irmãos, este cristianismo contemporâneo tem nos deixado muito triste, porque o que mais vemos é crente falhando na obediência ao Senhor. Mas olhe para o seu coração nesta noite, olhe para a sua vida, para o seu estilo de vida cristã. Você pode ver traços da obediência ao Senhor em você? Você foi redimido para obedecer a Deus. Então, não queira barganhar com Deus e tanto menos ainda com o pecado. E acima de tudo, esteja sempre em alerta, porque você foi chamado para a obediência e a desobediência tem o seu preço. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.